Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre o trabalho do administrador na área da logística. E estão aqui para isso a Domênica Alves, que é graduada em Administração com ênfase em Comércio Exterior pelo Unip, especializada em Administração de Negócios pelo Mackenzie, é diretora regional da Novaco. E o Belmiro do Nascimento João, que é engenheiro mecânico e administrador de empresas, é mestre em Administração e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC. É professor do curso de Administração de Empresas nesta mesma universidade. Eu agradeço a presença de vocês. E sempre começamos o programa com uma situação inusitada ou engraçada a respeito do trabalho do profissional. Sim, nós brincamos entre nós, no nosso escritório, que essa área é uma área muito dinâmica. Então, quando alguém novo está vindo para uma entrevista, para começar a trabalhar conosco, uma das perguntas que nós fazemos é se a pessoa sofre de problema cardíaco. Porque a área é tão dinâmica, as coisas mudam tão rápidas que não dá. Não dá para não ter. Não dá para não ter. Então, profissional da logística, né? Por que é uma tarefa da administração? Primeiro que requer planejamento. Tá? Então, em administração a gente sempre tenta otimizar recursos. Então você vai tentar fazer com que o custo logístico, por exemplo, seja o menor possível. Então, por exemplo, se você vai consumir uma lata de cerveja, normalmente a fábrica fica próxima do ponto de consumo, que é exatamente para quê? Para reduzir esse custo. Esse é um exemplo, né? O mesmo vale para qualquer outra forma de logística, não é só transporte de materiais, de mercadorias, né? Você pensa logo em portos, o mundo todo. Tem uma logística dentro da cidade, quer dizer, como que eu vou transportar as pessoas? Qual que é o meio mais barato? Qual que é o mais eficiente? Qual que é o mais rápido? Tem também uma logística dentro da indústria, né? Como que eu vou estocar o produto, por quanto tempo eu vou manter o produto, como este produto vai se posicionar em relação à linha de produção. Então é um ramo muito amplo. Não, ele vai desde a embalagem. Vamos lá, eu tenho aqui embalagem que eu preciso para esse produto. Como que eu vou empilhar esse produto? Como que eu vou jogar esse produto dentro de um container? Esse container vai por onde? Vai por um caminhão, vai por uma ferrovia, vai num avião, que é um containerzinho diferente, vai para um navio, ou é um container longo, é um container curto, mercadoria de uma única empresa, são de várias empresas, então aí começa toda uma questão de planejamento e também de custos. Pelo que vocês estão dizendo, toda empresa tem um problema de logística, toda indústria. Tem um problema de logística e uma área de logística. Uma área, toda tem. Toda tem. Toda. Talvez até com outro nome, mas tem. Sei. Que nem você pensa em um hospital. O hospital tem que ter uma farmácia, né? E tem que ter medicamentos. Eu não posso ter medicamentos em excesso, mas também não pode faltar medicamento, de modo algum. Então você tem uma entrega que é quase que em tempo real, vamos assim dizer. Quer dizer, eu não posso ter um estoque muito grande, né? Então tem empresas logísticas que fazem esse trabalho. Para um hospital, pode fazer isso para um hotel e assim por diante. Pegando o seu exemplo da cerveja, deve ter um ponto de distribuição e você tem que municiar os bares, todos os restaurantes com cerveja. Sim, ele tem que chegar até o ponto de venda. É isso? Sim. Ele tem que chegar até o ponto de venda. E você tem coisa... A cerveja não é perecível, mas pega, por exemplo, um produto perecível. Então você tem que pegar aquilo do produtor. Então vamos lá, uma alface lá, alguma coisa do tipo. Você vai ter que pegar isso do produtor, levar até um centro de distribuição, por exemplo, um Ceasa, e chegar até o supermercado, a feira livre, dentro de um tempo mínimo.
né, para que seja consumido. Ou eu trabalho com carnes, por exemplo. A sua empresa... É uma empresa especialista em exportação e importação, né, em comércio internacional, Sei. de proteínas. Sei, proteína animal. De proteína animal. Então, nós temos escritórios, 26 escritórios que estão ou perto de grandes centros consumidores ou de grandes centros produtores, que é o caso do meu escritório aqui do Brasil, que é um grande produtor de carne. Se você olhar para a logística nessa área, nós temos questão de temperatura, temos a questão de data de validade, tem a questão de transporte tanto interno quanto externo. Então, é uma carne resfriada ou é uma carne congelada? Ou é a carne seca? Então, é o mesmo produto apresentado de 3 formas diferentes. E é parte da logística fazer com que esse produto preserve todas as suas características até o momento de ser repassado para o consumidor final. Então, a logística vai cuidar desde o transporte da fábrica, a gente chama de planta, da fábrica até o ponto de distribuição ou ponto de embarque, quando é exportação, vai cuidar da temperatura, vai cuidar das condições de armazenagem, do tempo de transporte entre a fábrica e esse ponto de distribuição ou de embarque. Quando a gente fala que é ampla, é porque realmente são vários aspectos abordados pelo mesmo setor, né, digamos assim. E lógico que todo esse trabalho está dentro do custo deste produto. Sim. Né? E o administrador tem que cuidar desse custo. Sim, ele tem Faz parte do primeiro, trabalho. ele tem que otimizar, né? Então, por exemplo, uma das coisas que hoje é muito comum, acho que todo mundo entende, que é a roteirização. Então, por exemplo, a roteirização é equivalente a um Waze, um aplicativo. Você vai de um ponto A até um ponto B num determinado momento do dia, que vai ter uma rota que naquele momento é a rota mais eficiente. Tá, então, todo operador logístico tem os seus softwares de roteirização. Só que hoje ele se tornou extremamente popular. O Waze é um belo exemplo disso. Então, você tenta otimizar. Num outro momento de tempo, é uma outra rota. E é até curioso esses softwares, por exemplo, quando você fala do comércio exterior. Na exportação ou na importação, hoje é permitido que com o número do container ou o número de lote, a qualquer momento você consegue rastrear por um computador ou um celular aonde está determinada carga e em qual data é prevista a chegada dela em determinado ponto de destino. Isso tanto interno quanto externo. Quer dizer, Tanto interno quanto externo. da distribuição interna. Sim. Hoje, se eu tenho uma carga para a China que está em trânsito, eu consigo saber exatamente aonde está o navio, quando essa carga vai chegar e quando essa carga vai chegar na China. Na verdade, a tecnologia te permite monitorar toda a cadeia de suprimentos. Toda. Sim. Então, de ponta a ponta. Desde a alocação de matéria-prima, né? Sim. Até, enfim, você colocar isso no centro de distribuição. E existe uma especialização, quer dizer, o curso de administração na formação de graduação, ele já oferece uma formação nessa área? O ideal seria uma formação específica. Então, é o que a gente chama de um curso superior de tecnologia em logística. Pela legislação atual, esse curso ele deve ter no mínimo 1.600 horas. Seria um curso de tecnologia. Um curso de tecnologia voltado para logística. Sei. Você diz, é um tecnólogo, mas ele pode absorver diversas funções. Então, ele pode trabalhar não só com logística específica, mas com suprimentos, com transportes, pode ascender a gerente, até mesmo a diretor de uma área, de uma empresa logística. Mas já existe esse curso? Existe. Então, um exemplo, esse é o padrão, 1.600 horas. Se você pega aqui em São Paulo, por exemplo, as FATECs, algumas delas apresentam também o curso de logística, só que, se não me engano, com 2.300 horas, então, ou 2.200. É uma carga já maior. E com disciplinas extremamente específicas, que envolvem, inclusive, simulação. A simulação não só no computador, mas também usando dispositivos com sensores, onde você apresenta a simulação, enfim, de uma movimentação operação. de carga. Por exemplo, um embarque de açúcar num porto, um embarque de celulose num porto, que exige
vamos dizer assim, dispositivos específicos. Sim. Né? Transporte... Sim, grãos, açúcar, são bem... Quer dizer, não é mais caminhão, vai tendo esteiras que vão levando. Deixa eu te dar um exemplo. Né? O suco, e aí falando um pouquinho também da questão da logística internacional. O suco de laranja nosso, ele é o que a gente chama de um cluster global do Brasil. Essa laranja sai do interior de São Paulo e ela tem que chegar com determinada qualidade e extremamente padronizada num ponto de consumo, vamos supor nos Estados Unidos. Então ele sai do interior de São Paulo, ele tem um transporte, primeiro ele tem todo um processo de padronização, ele entra numa espécie de um caminhão container, né? Que tem uma espécie de um caminhão-tanque. Parece um caminhão-tanque, mas é de aço inox tem e um assim aço por inox, diante. ele é sempre Esse muito mesmo, visível. vamos dizer assim, containerzinho com a laranja, ele vai embarcar no navio e vai chegar até o ponto de consumo. Então, isso é uma operação logística extremamente sofisticada. Então, nós estávamos falando de formação. Você tem a possibilidade de fazer um curso tecnológico aqui em São Paulo, nas FATECs, né? Não, só nas FATECs. Só nas FATECs. Não só nas não FATECs. só nas FATECs, sim. Não, também tem Tem um um técnico em logística também. Que é de formação de nível médio Médio. profissionalizante. Isso, mas tem depois o curso superior. E aí você tem dentro da administração essa possibilidade. Também. Só que dentro da administração é uma divisão, porque a administração ela vai cuidar de finanças, vai cuidar de marketing, Recursos Sim, humanos. recursos humanos e tal, e uma das pontas é operações, e dentro de operações é que entra a logística. Em geral, pelo que a gente tem visto, eu sou orientador profissional, né? As pessoas fazem administração já pensando numa especialização, numa pós-graduação lato sensu. Ou né? em uma área de foco em que pretende focar. Ou buscar. Então, Existe uma possibilidade de especialização? Sim. Para administradores seria o ideal, porque na tem... logística. Por exemplo, dificilmente você tem simulação num curso de graduação em administração. Acho que a preocupação ela é muito mais generalista. É uma formação mais ampla. Então, se for o caminho de um técnico em logística que depois faça, por exemplo, especialização em administração, acho que é um caminho mais natural. Sim. Se você faz administração, aí você vai precisar de uma especialização. De logo em seguida fazer uma especialização. Porque ele é muito amplo, Você não vai aprender embalagens. Você vai aprender embalagens em marketing, mas não para logística. Mas não para logística. Ou em designer, né? Um curso de design que é especificamente pensar na embalagem. Né? Ele tem contato com, no seu caso, né? Com engenheiro de alimentos, com o pessoal que cuida e sabe os parâmetros de conservação, ou isso já vem dado? Já vem dado. Já vem dado. Quer dizer, já Eles têm antes. Determinado parâmetro para Sei. seguir, no caso das carnes em específico, tem uma legislação, uma regulamentação bem extensa. Do Então, eles- exterior e brasileiro. Sempre importador. primeiro a brasileira e adiciona-se algo a mais solicitado pelo exterior. Os requisitos do exterior. Sim, os requisitos do Que exterior. começa desde a produção da carne, Que né? começa desde o boi no pasto. Ou talvez antes, né? Ou hoje Que é a questão da rastreabilidade. é a né? questão da É rastreabilidade. como se fosse um correio rastreando, só que no caso aqui é É um carne. chipzinho, Certo. enfim. Mas para a logística já são dados os parâmetros, os quais eles devem seguir e achar uma forma de fazer acontecer dentro daquele parâmetro. Então, aquele primeiro caso que a gente teve no começo da nossa conversa, falando sobre essa questão do cardíaco e de brincar, é exatamente por isso. Quem trabalha com logística não está criando nenhuma regulamentação ou nenhuma norma, ele tem que seguir e fazer acontecer em determinado período de tempo. Então, no caso da carne, eu preciso de determinada mercadoria para entregar na China até o dia 20 de janeiro, porque depois disso eles entram de feriado devido ao Ano Novo Chinês. Uau. Depois do momento em que eu fiz a venda, no caso do meu trabalho específico, cabe, dentro da minha equipe mesmo, eu tenho 3 pessoas que trabalham com logística, cabe a essas 3 pessoas fazer com que o contrato seja cumprido para que chegue no destino exatamente na data combinada em contrato. E se acontecer um imprevisto? O navio quebra.
Né? Quer dizer, o motor para. Não estou inventando. Não, tá? acontece, container Não, cai isso do é- navio. isso é normal. Acontece. Ó, aí é perda de dano. Desaparece. Sim, as coisas mais a logística incríveis vai acontecem. reformular ou A gente sempre trabalha com plano B e um C. Claro que se a mercadoria já está a bordo do navio, não tem muito o que fazer. caiu do navio. Já que embarcou, é está a bordo, não tem como eu tirar de determinado navio A, colocar no B e entregar a tempo. Sei. Mas vamos supor que tenha, por exemplo, uma greve, igual nós tivemos a greve dos caminhões. caminhoneiros, sei. Dos caminhoneiros, a minha mercadoria já embarcou. Só que para retirar essa mercadoria no exterior, depende de documentos que são emitidos aqui no Brasil, são enchelados, tem uma burocracia toda. Os documentos estão aqui, tem greve de caminhão, a gente só pensa na mercadoria em si, mas e os correios? E como que funciona essa parte toda? Não funciona. Não tem caminhão, não tem como. Nós chegamos nessa greve recente agora, deslocar uma funcionária daqui, que foi até o porto, retirou os documentos lá, voltou para São Paulo, pegou um avião, entregou em Buenos Aires, para de Buenos Aires a gente mandar os documentos até a China, para chegar no mesmo momento que chegasse o navio. Então tem os planos B e C, que sempre tem um custo a mais. Claro. Mas aí é o trabalho do administrador, de balancear, né? Então, toda indústria, pelo que você está dizendo, deveria ter um departamento de logística, ou alguém que pense nesse aspecto. Não, ela não só tem, como ela pode ser assim super específico. Por exemplo, transporte de mercadorias perigosas. Existe toda uma legislação internacional Sim. a respeito, tá? Que é muito mais ampla do que... E a gente acaba absorvendo essa legislação. Existem operações especiais, por exemplo, uma pá de uma usina eólica. Aquilo lá é uma peça que não pode ser dividida. Então você precisa de um transporte especial. Aí precisa comunicar o sistema viário, a empresa de eletricidade para... Não, e tem mercadorias assim super específicas. Você pega uma rosa, por exemplo, do Ceará, que hoje é um cluster, né? Quando fala cluster, o que é? Cluster é ponto onde de produção? nessa região é produzido determinado produto. Sei. Mas é um produto perecível. Então, Claro. quem vai consumir essa rosa do Ceará? É como se fosse uma rosa colombiana. Ela segue para o transporte aéreo. Então, ela tem toda uma característica de como manipular isso, né? de como embarcar. De como transportar para preservar o produto. E até chegar ao seu ponto de consumo. E é um ponto, né, eu sempre vejo o grande gargalo da produção agrícola brasileira é o transporte. Né? A infraestrutura os e caminhões, transporte. Infraestrutura e o custo, né? O custo. E muita perda também. E segurança também é outra característica o fato nossa. de todo o nosso transporte estar baseado na via rodoviária. Quer dizer, vamos lá, Juscelino Kubitschek, que fez essa opção. Né? Nós temos inúmeros rios, seria tudo tão mais fácil. Ou se nós tivéssemos ferrovias em estado, né, possível de se realizar esse transporte, seria muito melhor, muito mais rápido e muito mais barato. O exemplo do custo de segurança, né? Tem empresas eletrônicas, por exemplo. Você precisa de um custo de uma equipe monitorando aquilo, quer dizer, um custo de segurança. Não é exatamente o custo só do transporte, tem um custo adicional que é bastante elevado, Sim. que é o roubo de carga. E existe empresas que prestam esse serviço como terceiros para outras empresas? Sim, ou é sim. sempre departamento Sim, interno? não, existem várias empresas especializadas em logística. E eu acho que com esse, não é mais fenômeno, né? Agora é parte da nossa realidade. Com essa questão do comércio virtual, essas empresas são cada vez mais requisitadas e mais utilizadas por pequenos empresários, por pequenos negócios. Sim. Não só por pequenos, né? Porque você pode ter uma grande multinacional que quer o mercado brasileiro, mas não necessariamente ela vai ter plantas industriais. Sim. Então ela se utiliza de toda uma infraestrutura logística já existente para comércio eletrônico e opera no Brasil.
O que é uma possibilidade também, não só o pequeno. Sim, não né? só o pequeno, o grande também. Né? O pequeno vai acabar indo para o correio, que também é uma operação logística, mas o grande também. Eu vi uma vez um artigo que dizia os carros exportados, eles vão vazios, né? Eu não sei se resolveu isso, porque tem o risco de estragar. E esses espaços podiam ser aproveitados para exportar outras coisas, né? Não sei como é que isso andou. É um problema de logística isso. Poderia ser. Quer ver um problema? Por exemplo, um container, ele pode ir cheio, mas e o container vazio? Existe um custo aí Eles também. voltam vazios, dependendo da rota, Sei. né? Por exemplo... O container pertence à empresa? à companhia marítima. Ah, marítima. Não é você que Não. tem... Você que Tem exporta. casos que tem, mas Sei, é não é. muito raro. Sei. São os armadores, as companhias marítimas são proprietárias do container, eles cobram um valor pelo frete e, obviamente, está embutido nesse valor a utilização do container. Claro. Tanto que tem um prazo máximo para você ficar com esse container. Enfim, tem vários termos, né, na utilização do container. E aí eles voltam vazios. Isso é prejuízo. Dependendo da rota. Se é um país para o qual o Brasil tem um comércio tanto na ida quanto na volta, tanto na exportação quanto na importação, perfeito para esse armador. E para quem é exportador ou importador, o frete é mais baixo, porque também está previsto no custo que o armador cobra dessas empresas, Se tiver que voltar se vazio. tem que voltar vazio ou não. Não, um exemplo é minério de ferro, né? Um navio graneleiro, então está lá o minério, ele vai e volta como? Então tem essa questão. Daí vazio. o porte deles ser os maiores possíveis. Mas volta vazio. Volta vazio. Não cabe outra coisa dentro dele. Você não vai jogar sua. Não dá. Então, existem programas específicos, softwares específicos de logística? Existe. Sim. A maioria são softwares de simulação ou roteirização. A Arena, por exemplo, é um desses softwares de simulação. E se faz também muita simulação, como que eu poderia dizer, como se fosse uma maquete de um engenheiro. Então a gente vai montar uma determinada operação e vai usando sensores mesmo, sensores pneumáticos, a operação é essa No fase e computador? tal. Não numa necessariamente. Analógico, Numa maquete, analógico, coisa antiga. Então, tem as... Não, Tô não é tão... brincando, eu tô brincando. Ao contrário, ele usa bastante tecnologia. Ah, é? Porque ele vai ter que varrer, ele vai ter que ler, enfim. Sim. Mas é um meio que você são tem de sensores otimizar com o processo. computador para ele calcular. Isso. São dois tipos de simulação, né? Uma puramente no computador, outra usando uma espécie de maquetes. Mas são simulações. Isso não traz o risco de substituir o trabalho do profissional de logística? Não, ele vai Difícil. otimizar a cadeia em si, Sim. né? Sei. Porque você Vai tem facilitar o trabalho, Não, né? é para facilitar. facilitar. As cadeias são muito longas, então dificilmente uma empresa cuida da cadeia como um todo. Então você vai tendo contratos. Essa velha história, né? Eu posso ter problemas com um operador no meio de uma cadeia. De uma cadeia. Então você vai ter que otimizar aquilo, ter contratos com níveis de serviço adequados e assim por diante. Porque a gente conversou com vários profissionais de TI, mas uma pessoa que veio falar sobre inovação contou que, por exemplo, na área da saúde, você tem um computador hoje que faz uma análise de imagem, não um diagnóstico todo, mas de imagem, com mais precisão que um médico. Que o médico usa a sua diagnóstico de imagem, sua experiência em cima de 500 casos ou de 3.000 casos. E hoje um computador pode ter acumulado em si milhões ou milhares de análises e pode fazer uma análise muito mais precisa. Eu acho que ele está falando um pouco... Já está acontecendo, já tem um software na IBM que está sendo testado. De repente, você tem uma quantidade imensa de dados que o computador pode indicar quais são as opções, custos e caminhos. Eu acho que para essa área específica da logística, sempre a informática vai vir para adicionar e facilitar o trabalho. Pode ser até que alguns postos de trabalho sejam perdidos, mas eu não acho que, pelo menos nesse futuro próximo que seja possível de substituir.
Ok, Até- como é que... Desculpa. Mas a tecnologia ela vai impactar de um outro modo, ela vai impactar de um outro modo. Então você pensa, por exemplo, uma cidade tem toda uma movimentação no sentido, por exemplo, de se criar indústrias que não existem hoje. Então, por exemplo, o transporte aéreo urbano, isso não existe, mas vai existir. Vai existir. A Embraer, por exemplo, tem um projeto chamado junto com o Uber, né? Um dos parceiros chamado Embraer X, Embraer X, que é exatamente fazer aqueles carrinhos voadores. Então, na verdade, você tem toda uma questão de mobilidade, e essa mobilidade leva a cidades inteligentes, né, as smart cities, que leva a internet das coisas, que leva a internet industrial das coisas. Então, a revolução ela vem muito mais numa estrutura de transformação digital. E daí vão surgindo novos empregos e novas categorias, que é o caso, por exemplo, do transporte aéreo, como que é? Da cidade. Ou Fugiu seja, a palavra agora. de Viracopos para Congonhas. Não, de Não, qualquer local para entregas qualquer de local. drones. De drones, e aí tá. os drones. Substituindo os carteiros, por carteiros. exemplo. Mercado de trabalho. Tem espaço hoje para novos profissionais de logística? O mercado incorpora? Sim, Sim, com sim. certeza. Eu acho que tem demanda por um profissional com boa formação. Boa formação. Porque o Belmiro talvez possa me corrigir, mas há 10 anos atrás eu não ouvia falar de um profissional especialista em logística. É uma demanda do mercado e existe falta desse profissional. Melhora da infraestrutura do país. Então, isso já demanda, isso é logística. Logística é aquilo que eu falei, não é só mercadoria, é pessoas também. Então, você tem o problema nas grandes cidades, que é a questão de mobilidade, isso está ligado a uma logística, vamos dizer assim, é muito mais humana, mas você tem também a questão aí da localização dos grandes centros de distribuição. As próprias periferias das cidades, elas nasceram da necessidade do quê? De você implementar esses centros de distribuição não no centro, e sim próximo a ela. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.